piores situações em Macau, para mim, no fim, é a ausência de um plano diretor. A área onde eu acho que é preciso haver um certo tipo de gestão é no controle de carros e motas que estão na cidade. Macau é um sapatinho de liliputos com muitos bolívares. Não foi por acaso que, quando me puseram à escolha o sítio onde se iria realizar a entrevista, eu escolhi este, precisamente porque me parece que é paradigmático destas alterações que surgiram nos últimos 15 anos. Por um lado, temos a Macau antiga, entre aspas, não é? Que é um pouco personalizada por este sítio, este local, onde temos as moradias, que, enfim, podemos considerar quase a última obra do período da administração portuguesa. Esta obra foi inaugurada em dezembro de 99 e eu tenho muito orgulho em ter participado neste projeto. A renovação das 5 moradias construídas em 1921 converteu os espaços em casas-museu, mas o projeto requalificou ainda a zona envolvente com a construção de um anfiteatro, palco de espetáculos e local privilegiado para apreciar hoje uma das faces que mais mudou em Macau. Nós daqui agora podemos avistar o outro lado, o lado novo de Macau, que é precisamente todo este desenvolvimento urbano na zona do Cotai, que na altura seria uma cidade para 200 mil habitantes e que hoje em dia, portanto, é palco de todos estes edifícios, todos estes conjuntos megalómanos. Começaram em 2007 com o Venetian, com a inauguração do Venetian, e que foi um não mais acabado e até ver de construção de gente, de visitantes, de turismo, de casinos, de zonas comerciais. 620 hectares. É esta área do Cotai, o aterro que desde 2003 expandiu e deu nova vida à faixa entre as ilhas de Coloane e da Taipa. Quer dizer, do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo é um desafio. Algumas situações bem conseguidas, outras mal conseguidas. Mas, bom, apesar de tudo, quer dizer, é isto que Macau tem sido ao longo do tempo, é sempre um balanço, um ajustar de contas entre situações bem resolvidas e mal resolvidas. No Cotai existem 5 casinos. Em construção estão outros 6 empreendimentos. Nesta mesma área foi erguida em 2005 a nave desportiva dos Jogos da Ásia Oriental. E ali ao lado está o terreno onde vai nascer o complexo de cuidados de saúde das ilhas. Mas o futuro hospital, anunciado em 2010 e que deveria estar pronto este ano, ainda não começou a ser construído. De acordo com o diretor dos Serviços de Saúde, as obras devem arrancar nos próximos meses. A primeira fase vai prolongar-se até 2017 e a segunda até 2019. Quanto ao investimento, continua fixado em 400 milhões de patacas, um valor apresentado há 4 anos. Também o terminal marítimo de passageiros da Taipa, na zona do Pacon, tem estado envolto em polémica, com sucessivos atrasos e derrapagens orçamentais. A infraestrutura começou a ser construída em 2005. 2 anos depois, foi aberta ao público, mas de forma provisória, porque, entretanto, o governo decidiu que a capacidade do espaço deveria ser ampliada. Até hoje, o terminal continua por concluir e o orçamento ultrapassou mais de 5 vezes o previsto, de 583 milhões de patacas para mais de 3,2 mil milhões. Entre os projetos atrasados está ainda o metro ligeiro. O primeiro estudo prévio foi feito em 2003, mas os trabalhos de construção só arrancaram em 2012, no segmento da Taipa. O Gabinete de Infraestruturas de Transportes perspectiva que este troço esteja concluído em 2016. Já na Península, a história é bem diferente. O trajeto continua por decidir e as obras só devem começar no início de 2016. Sobre o prazo de conclusão e o orçamento total do projeto, o Governo prefere não avançar detalhes. Acho que estamos num momento em que é um bocado difícil de perceber, porque há uma série de infraestruturas de grande dimensão que estão em planeamento e que estão em fase de execução e que estão, regra geral, atrasadas. E o facto de estarem atrasadas tem muito a ver com o facto de se calhar ser um projeto muito ambicioso que Macau assumiu.
o futuro está em stand-by e a falta de uma solução para os problemas do passado também não parece estar à vista. Definitivamente é o bem fechado plano diretor de Macau. Macau, nas últimas 2 décadas e 3 décadas, não conseguiu implementar um plano diretor. Um plano que discipline realmente o desenvolvimento de Macau. Um plano que tenha em conta, portanto, toda a questão da rede viária, dos transportes, da articulação dos transportes entre si. A última tentativa foi em 1987. Um grupo consultor português fez o plano diretor e juntou os vários PIUs. Os PIUs quer dizer Plano de Intervenção Urbanística. E alguns destes PIUs tiveram uma valência, uma utilidade fundamentais no exercício da cidade. E, para não me alongar, referia, por exemplo, o PIU Almeida Ribeiro, onde estiveram envolvidos, para além do local architect, a firma Palmer & Turner, o professor Fernando Tábora e também o mestre Cisa Vieira. Macau tem desde março uma lei do planeamento urbanístico. É este diploma que prevê a criação do aguardado plano diretor e dos planos de pormenor. No entanto, a Direção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes já adiantou que o processo vai ser moroso. No caso do plano diretor, o prazo de conclusão deve prolongar-se entre 3 a 5 anos. Eu lembro-me que em 2008 já houve já decorreu um encontro sobre o planeamento estratégico para Macau, em que nessa altura se identificavam todos os problemas. Passaram 6 anos e nada aconteceu. O que nós assistimos neste momento é que não há medidas estratégicas proativas que definam qual o rumo a seguir. Há medidas reativas. Digamos que os governantes ou os decisores vão atrás das pressões que se fazem sentir. Antes de haver planos de pormenor em que normativos, regulamentos específicos, desenho viário, infraestruturas, colocação das diversas atividades, e as atividades significam zonas residenciais, comerciais, equipamentos e infraestruturas sociais, nomeadamente escolas, infantários, asilos, espaços abertos, jardins, parques, etc. Antes de haver uma pormenorização a este nível, tem que se saber o que se quer da cidade. Em 1999, Macau tinha quase 24 km² e uma população a rondar as 437 mil pessoas. Hoje, a área territorial, que cresceu para a Ilha da Montanha, passa dos 31 km² e os habitantes estão na casa dos 631 mil. Ou seja, há mais 194 mil pessoas para 6 km² adicionais, que foram ocupados com hotéis, casinos e o novo campus da Universidade de Macau. Esta tendência de crescimento da população tem estado em todas as previsões oficiais, desde o primeiro chefe do Executivo. Edmundo Doe chegou mesmo a afirmar que o objetivo de desenvolvimento da cidade passaria por ter 1 milhão de habitantes. Mas voltemos ao presente. Se hoje mais pessoas vivem em Macau, o número de veículos em circulação nas estradas também aumentou. Até setembro deste ano existiam cerca de 236 mil. Mais de metade eram motociclos. Não há cotas que limitem o número de importação. Não há nenhuma política que obrigue que facilite a redução de veículos em circulação. Desde os anos 90 que existem em Macau mais quilómetros de carros do que quilómetros de estradas. E eu acho que isto é uma coisa que tem que ser combatida e tem que ser invertida, porque é um excesso insuportável. Encontrar um lugar de estacionamento é agora também cada vez mais difícil. Existem 38 parques públicos com capacidade para mais de 13 mil automóveis ligeiros, cerca de meia centena de pesados e mais de 10 mil motociclos. Tudo isto podia ter sido e deveria ter sido articulado de uma outra forma. Para já, os transportes públicos deveriam estar implementados e devia ser uma rede de transportes públicos ecológicos amigos do ambiente. Porque uma das coisas que está francamente em mau estado em Macau é o ambiente. Mas não são apenas os quase 800 autocarros do Serviço Público de Transportes que preocupam.
é que em setembro deste ano circulavam nas estradas 2.670 veículos de passageiros ligados aos operadores turísticos. Se estiver no TAP-SIAC às 9, entre as 9 e as 10 da manhã, vê comboios de 19 e 20 autocarros, quando não são mais ainda, imensos, que poluem imenso, até chegar lá acima às ruínas de São Paulo. É nesta área, mais precisamente na Rua do Campo, que está instalada uma das 4 estações que medem a qualidade do ar em Macau. O trabalho é monitorizado pelos serviços meteorológicos e geofísicos desde 1999. Geralmente, os poluentes que afetam mais Macau é o ozono e as partículas inaláveis. Estas partículas geralmente vêm dos transportes, vêm da produção de energia e produção nas fábricas. No ano passado, a estação da Rua do Campo registrou partículas inaláveis em suspensão com valores superiores ao recomendável em 27 dias. Já as partículas finas em suspensão excederam os níveis padrão em 61 dias. Ambas são dos principais poluentes com efeitos na saúde, como doenças do foro respiratório. Macau, Guangdong e Hong Kong está a planear um plano para estudar os fenômenos do PM2.5. E durante este inverno, vamos colher a amostra para analisar o composto do PM2.5. PM2.5 são partículas finas. Portanto, são partículas que conseguem entrar diretamente para o nosso corpo. De acordo com a direção dos Serviços de Estatística e Censos, durante o ano passado, a qualidade do ar foi considerada boa em cerca de 60% dos dias, mas em 2012 o registro tinha sido mais positivo. Esse parâmetro foi atingido em quase 70% dos dias. Acho que o ar respirado em Macau tem qualidade, mas de vez em quando pode atingir uns dias insalubre. Menos do que 100 dias por ano, portanto anda à volta de 30 a 40 por ano. A qualidade do ar é considerado dentro dos limites normais. Para o caso da Rua do Campo, um dos pontos negros da cidade, Carlos Marreiro chegou a projetar um túnel bem maior do que aquele que existe hoje, debaixo da Praça do TAP-SIAC. Começaria junto ao Jardim de São Francisco e só terminava perto da Casa Cultural de Chá. Este troço ficava todo pedonalizado. Portanto, cafés, lojas, pedonalizado e com estruturas arbóreas de médio porte. Era uma alegria. Segunda questão que se resolvia, não sei se sabem, das duas zonas mais poluídas da Península de Macau, em termos de qualidade de ar, uma delas é este troço, precisamente. Com os carros a passar por baixo e os autocarros, evitávamos ou minimizávamos os problemas de qualidade do ar naquela zona de poluição. O projeto foi feito em 2003, em colaboração com o arquiteto José Maneiras e o engenheiro e atual deputado Chui Sai-peng, mas ficou longe de ser concluído da forma que tinha sido pensado. O então secretário para os Transportes e Obras Públicas, Alman Long, condenado a 29 anos de prisão por branqueamento de capitais e corrupção passiva, deu apenas luz verde à renovação da Praça do TAP-SIAC e ao atual túnel construído naquela zona. Este não é o único exemplo que ficou na gaveta. Durante os 15 anos de RAEM, planos para acabar com as cheias no Porto Interior, construir parques verdes ou zonas de estacionamento não saíram do papel, apesar de o Governo ter contratado ateliês de arquitetura. Das intenções para a realidade passou a Ponte Saivan, a terceira ligação entre a Península e a Taipa. Foi inaugurada em 2004 pelo então presidente chinês Hu Jintao e custou 560 milhões de patacas. Outra obra do período RAEM foi a expansão da central de incineração de resíduos sólidos em 2008. A infraestrutura, construída em 1992 no aterro do Pacón, tem agora capacidade para tratar mais de 1.700 toneladas por dia. Um número largo, até porque só no ano passado os resíduos domésticos produzidos rondaram as 207 mil toneladas, mais 13% em relação a 2012. 澳門係用一個焚化嘅設施，其實喺呢啲設施底下，我哋空氣嘅污染係會比較突顯啦，同埋我哋交通嘅問題啦，我哋交通越嚟越多嘅時候，亦都係突顯咗我哋嘅空氣嘅問題。但係點解佢會最突顯？其實水資源都係好大問題，我哋好多污水嘅排出，我哋污水處理廠雖然每年都處理到好大量嘅污水，但係其實我哋點解而家
好似覺得水資源唔係好短缺，因為我哋有大陸嘅供應啊嘛。因為我哋有啲嘢可以攞到外來嘅嘢嚟補充，我哋本地嘅食物已經冇晒㗎啦，我哋全部可以出面買，但係空氣買唔到，所以我哋最直接會影響到我哋嘅就可能空氣嘅問題。O governo tem introduzido algumas medidas nos últimos anos, especialmente direcionadas para o controle das emissões poluentes por parte dos veículos motorizados. Em Macau já estão a limitar a utilização dos veículos de duas cilindradas, os motociclos. E ao mesmo tempo nós limitamos o enxofre no gasóleo. Neste momento, o gasóleo que nós estamos a utilizar com gasóleo de 0,05% de enxofre. Portanto, isto vai melhorar a qualidade do ar em Macau. O Executivo também já proibiu a importação e venda de automóveis que não respeitem as normas europeias sobre as emissões poluentes aplicáveis às viaturas ligeiras, uma das principais fontes de degradação da qualidade do ar. O Governo incluiu ainda a questão dos autocarros amigos do ambiente no Planeamento de Proteção Ambiental 2010-2020, mas este tipo de veículos foi apenas testado e em relação à iniciativa de empresas como a de Maria José de Freitas, que queria comercializar carros elétricos produzidos em Shenzhen, a resposta não foi positiva. Não conseguimos que essa homologação fosse viabilizada e isso tornou impraticável o processo. Portanto, para os carros virem para Macau, teriam que estar a ser homologados, não existindo esse processo de homologação oficializado. Tivemos reuniões com a DSPA, com a Direção de Ambiente, que nos remeteu para a DSAT, Direção de Assuntos de Tráfego, que nos tornou a remeter para a DSPA e, portanto, isto foi um processo que se foi arrastando ao longo do tempo e até hoje confesso que não sei qual é que é o ponto da situação. Em Macau, algumas empresas comercializam este tipo de veículos, mas, de acordo com a Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, só existem 23 automóveis e 20 motociclos elétricos. Não houve incentivos oficiais à aquisição de carros elétricos. O que existia na China, por exemplo, o Governo Central ainda hoje, portanto, tem vantagens a nível de redução de impostos e a nível até de financiamento de aquisição de carros elétricos. Aqui em Macau esse sistema nunca foi implementado. A falta de incentivos e de legislação também se faz notar noutras áreas e, nestes casos, há quem defenda que o Governo poderia replicar exemplos espalhados por todo o mundo. 其實我哋見到歐美嘅一啲地區啦，其實佢哋都會立法去做好多嘢，可能包括咗我哋啱啱我哋講到綠化嘅，咁其實佢哋都會立法話我哋一定要起一啲綠色嘅天台啦，即係我哋天台上面一定要種植物。有啲地區就會立法我哋要用單車啦，要用一啲公共交通工具啦，咁同埋佢哋都會限制一啲公司嘅碳排放量啦。其實政府真係可以做到嘅嘢係好多好多，咁但係我哋唔會因為咁樣而淨係期望緊政府去做嘢咯，因為我哋見到我哋嘅政府啦，其實都係幾被動嘅一個政府嚟㗎。Nem sequer há exigência por parte do Governo da tomada de medidas para construções ecológicas. Portanto, eu lembro-me que há uns 2 anos, ano e meio, trabalhei com a Associação de Arquitetos de Macau na produção de medidas tendentes à construção de edifícios verdes. Isto traduz-se numa economia de consumo, uma redução de emissões, mas por outro lado há o custo de implementação que é caro e que os construtores não estão eles querem fazer e vender. Portanto, se não houver decisões a nível do Governo vinculativas nesse aspecto e que obriguem a que haja uma carta energética do edifício e que haja uma certificação energética do edifício, não vamos conseguir nada. 我哋見到佢哋而家立咗錯印法啦，我哋嚟緊亦都有各方面嘅推進緊嘅，就可能我哋舊式嘅打樁機我哋要淘汰啦，咁都有一啲嘢做緊，但係我哋見到一啲比較關切人民生活嘅，可能膠袋徵費啦，我哋垃圾徵費啦，我哋嘅點樣去減少我哋嘅廚餘啦，其實喺呢方面我哋反而覺得係仲有一個落後嘅地步咯。Quanto à reciclagem, o último relatório do Estado do Ambiente de Macau, datado de 2011, indicava que 2 anos antes, em 2009, existiam 208 espaços públicos com ecopontos. Já de acordo com os últimos dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos, 1.425 toneladas de resíduos foram recicladas. 呢個垃圾桶其實係幾普及喺唔同嘅地方㗎，咁我覺得市民都係有認識去咁做，但係我哋出嚟見到個效果就係有好多垃圾依然係掉錯㗎啦，咁有好多
唔應該掉落去嘅垃圾都會喺呢啲垃圾桶度出現咗。市民亦都會懷疑究竟政府最終點樣處理啲垃圾呢？係咪都係同普通垃圾撈埋一堆咁就再做呢？咁同埋我覺得政府冇俾一個誘因俾市民去做呢樣嘢。Em breve, Macau terá novas áreas urbanas onde tudo pode ser diferente, desde o urbanismo ao ambiente. São 350 hectares distribuídos por 5 aterros, que foram aprovados pelo Governo Central no final de 2009. A maior área corresponde à chamada Zona A. No total, tem cerca de 138 hectares. Está pensada para 96 mil pessoas e o Governo anunciou, este ano, a construção de 32 mil casas, 28 mil de habitação pública, 4 mil de habitação privada. Ao lado está também a ser construída uma ilha artificial, ponto de encontro terrestre da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, já em construção. Eu acho que esta zona A deve ser uma zona, terá que sempre funcionar sempre como uma zona de nova centralidade para Macau. Agora, tudo depende, em relação à questão que põe, tudo depende de que maneira criativa é que esses fogos todos são incluídos. Portanto, toda esta zona da cidade vai ficar extremamente congestionada com este afluxo de pessoas, com o afluxo de gente que vai chegar através da ponte. Como é que se faz a integração dessa gente toda, desses novos, quer os que vão viver cá, quer os visitantes, como é que eles chegam ao centro, como é que eles chegam ao Cotai? Portanto, tudo isso devia estar a ser objeto e devia neste momento já ter passado o estudo e já devia estar realmente escrito no papel como é que isso ia acontecer. As ligações através de pontes, todas as ligações viárias e as conexões funcionais com o casco velho ou a pré-existência urbanística de Macau não estavam suficientemente detalhados. Isto levanta problemas. Não sabemos como é que vai ser a ligação do metro aéreo a essa zona A. Eu acho que isso era importantíssimo, que fosse isso sim também dado a conhecer à população, como é que se faz essa ligação. E esta zona A, se não tem uma grande aposta em arquitetura, na qualificação do espaço público, do paisagismo, de toda a articulação urbana que ela envolve, porque há de ser uma zona complexa em termos de planeamento, eu acho que se perde mais uma oportunidade. Portanto, assim, tenho uma grande expectativa que haja um diálogo muito maior entre quem está a fazer o plano, entre o urbanismo e as obras públicas e a comunidade, não só de arquitetos, mas de projetistas e de urbanistas de Macau e de sociólogos e antropólogos, toda aquela esfera de pessoas que estão envolvidas diretamente com a reflexão da cidade. Under pressure. Under pressure. Pressure.